Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Amor de Deus e prática da verdade. E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra quem nele acredita, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui no próprio Evangelho, a menção da cruz, ela já foi falada lá atrás, lá quando Moisés estava tirando o povo lá do Egito, né? E outra coisa, outra menção que Jesus fala, quando Jesus ainda estava com os apóstolos, ele fala assim: se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então a cruz, ela já foi falada bem antes de Jesus ser crucificado na cruz. Então a festa da exaltação da Santa Cruz nos apresenta como reflexão o imenso amor de Deus por nós, manifestado em seu Filho Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos salvar. A vontade de Deus, meus irmãos, é salvar o mundo, e por isso ele nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. A cruz, para nós cristãos católicos, é sinal de salvação e testemunho concreto do amor de Deus por nós na vida entregue de seu Filho Jesus, o crucificado, o ressuscitado. A festa da exaltação da Santa Cruz é uma festa muito especial para nós cristãos. A cruz de Cristo é exaltada porque não é sinal de derrota, não é sinal de desespero, é sinal de vitória. Jesus morreu na cruz, através da cruz, a partir da cruz, ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado pelo Pai, ele venceu o diabo lá no deserto, ele venceu a morte e venceu o mal. No versículo 16, segundo muitos especialistas em Bíblia, sintetiza todo o Evangelho, que diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que não morra todo aquele que crê, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nós, meus irmãos, muitas vezes caímos na tentação de achar que Deus é um Deus julgador, um Deus condenador. Não, Deus enviou Jesus não para nos condenar, mas para nos salvar. É claro, minha gente, é claro que se eu não me abrir à verdade, a verdade que Deus revela a mim, não aderir a Ele, nós não vamos ser salvos. Isso é fato. Não é só a gente achar assim: Deus me ama e eu continuo no pecado. Não, Deus ama e vai nos amar sempre. Mas precisamos, para nós sermos salvos, para a gente não nos condenar, a gente precisa obedecer a palavra de Deus. Nós temos que viver sobre os mandamentos de Deus. Meus irmãos, hoje em dia existe muito anticristo, Até um bispo americano falou que é o seguinte: o diabo, ele nem sempre vai aparecer para nós com chifres, mas ele aparece muitas vezes propondo para nós um evangelho sem cruz. Porque no evangelho sem cruz, Deus não está. Jesus disse: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas se nós excluirmos a cruz do evangelho, ele deixa de ser um evangelho, Ele deixa de ser um evangelho. E hoje em dia, meus irmãos, querendo viver um Cristo sem cruz, muitas vezes, que não é o Cristo, É um ídolo que a nossa mente humana cria, que não nos salva. Porque a cruz, meus irmãos, é essencial. Nós não podemos desprezar a nossa cruz, porque através dela é que nós nos salvamos.
que nós nos santificamos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos um Cristo sem cruz. É um Cristo assim açucarado, né? Todo mundo está certo para nós, toda opção de vida é perfeita. É um relativismo, né? Já dizia o Papa XVI, né? O maior pecado do nosso tempo é o relativismo, é colocar tudo no pacote. Ah, Deus salva, mas também o ocultismo salva, essa outra religião aqui salva. Eu posso viver assim, assado, né? Posso ter 3 esposas, posso ser infiel, tudo salva. Não, Jesus veio revelar a verdade da palavra que salva. A palavra que salva é obedecer Jesus. O meu Deus é só amor. Podemos dizer com todo respeito, meus irmãos, existe amor sem verdade. O nosso Deus é só amor, mas Ele não tem verdade? Ele não revela nenhuma verdade, né? A gente consegue continuar vivendo a nossa própria mente, as nossas próprias ideias? Não. Por isso, meus irmãos, Ele pede a renúncia da nossa própria ideia, do nosso jeito, do nosso achismo, né? A gente renuncia o nosso achismo para viver a sabedoria de Deus, a verdade que Ele revela. Muitas vezes, obedecer a Deus vai ser uma cruz. É difícil, a gente não entende, muitas vezes a gente não aceita. Mas, meus irmãos, tomemos cuidado. O anticristo, a gente tem que renunciar à verdade de Cristo e tem que renunciar nossas próprias ideias e anunciar a verdade de Cristo e carregar a cruz da profecia. O que é ser profeta no mundo de hoje? É uma cruz. Profeta no sentido de não negociar os princípios, a verdade, o evangelho, para agradar as pessoas. Tem gente, meus irmãos, nós somos assim. E aí, no entanto, a gente canta, a gente reza, levanta os braços, chora, mas muitas vezes nós estamos em uma outra situação, num trabalho, em um outro lugar, né? E a gente ouve pessoas, então, às vezes, descendo a lenha na igreja, no Cristo, e a gente não faz nada, né? A gente não faz nada, a gente não se pronuncia. Muitas vezes, meus irmãos, quando a gente começa a seguir Jesus, muitas vezes a gente é até criticado, né? Ah, você é radical demais, né? Mas olha, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena a gente carregar a cruz da profecia e continuar sendo profeta, profetizando a nossa vida com o nosso testemunho, com as nossas palavras. Jesus é o Senhor e que somente Ele salva. A palavra dele salva, o caminho dele é o melhor. E para nós, irmão, que estamos carregando uma cruz pesada também, muitas vezes por uma depressão, uma ansiedade, uma doença que nós estamos enfrentando, né, um desemprego. Meus irmãos, nós não podemos desanimar. Jesus está conosco. Ele vai transformar nossa vida em ressurreição. Creamos nisso, meus irmãos. Tenhamos fé e caminhamos sempre em oração e obediência ao Senhor. Amém? Amém.